A paz do Senhor, meus irmãos. A reflexão semanal de hoje é sobre a vida de Daniel. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 28. Este Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Isso parece algo impossível ter acontecido. Em tudo, Daniel prosperou. Afinal de contas, Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Uma cultura diferente, uma nação pagã, uma nação idólatra, que não adorava e nem reverenciava ao Deus de Daniel, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Mas entrava reinado, saía reinado, e Daniel só prosperava. A primeira coisa que eu aprendo, o porquê que Daniel prosperou, foi a sua vida de renúncia. Quando Daniel ele chega na Babilônia, ele já chegou decidido em seu coração a não se contaminar com os manjares do rei. Daniel mostrou fidelidade a Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Daniel não se deixou influenciar, muito pelo contrário. Daniel foi um influenciador, a ponto de ser usado nas mãos do Senhor para levar ao rei Nabucodonosor, um rei ímpio e perverso, a reconhecer o Deus de Israel como um verdadeiro Deus. Daniel, ele fez a diferença e foi a diferença em uma nação pagã. Daniel, ele se porta exatamente como o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E diante da sua vida de renúncia, Daniel, mesmo estando em uma nação idólatra, ele experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos ensina, se nós queremos o seguirmos, é necessário renunciarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, para que assim venhamos o seguir. E os seus discípulos, a maioria dos seus discípulos, renunciaram suas famílias, renunciaram seus trabalhos e até mesmo, quem sabe, os seus sonhos, para seguir a Jesus. E assim tiveram um ministério próspero e uma vida, uma caminhada próspera e abençoada na presença de Jesus. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos dá o maior exemplo de renúncia. Deixou a glória do Pai, veio aqui até esta terra, se fez homem, se fez servo, foi humilhado, foi zombado, humilhou a si mesmo, renunciou à sua própria vida, derramando o seu sangue puro na cruz do Calvário em prol aos nossos pecados. Isso nos mostra e nos dá a entender que evangelho sem renúncia não é evangelho. Às vezes renúncia pode soar uma palavra, um ato difícil a se fazer, desfazer de algo precioso. Mas renúncia demonstra amor, obediência e principalmente estamos no centro da vontade de Deus. O nosso pai da fé, o Abraão, ele estava disposto a renunciar o seu próprio filho por amor, obediência ao Pai.
E eu pergunto para mim e para você, diante dessa reflexão, o que ainda nós estamos dispostos a renunciar para sermos ainda mais prósperos e abençoados na presença de Deus? Porque às vezes é necessário renunciarmos situações, renunciarmos coisas, renunciarmos circunstâncias, influências que nos afastam da presença de Deus. Às vezes, é necessário renunciarmos os nossos próprios sonhos para vivermos os sonhos de Deus. E Daniel, ele viveu os sonhos de Deus na sua vida. E um outro passo que Daniel deu para se ter uma vida próspera e abençoada era a sua vida de oração. Daniel orava e clamava ao Senhor 3 vezes ao dia. E logo quando ele soube de um decreto, a qual aqueles que se curvassem diante de um Deus seriam jogados na cova dos leões, Daniel não se intimidou. Ele vai para o seu lugar secreto de oração, levanta suas mãos em direção a Jerusalém e clama ao Senhor. E por conta disso, ele é jogado na cova dos leões. Mas diante a sua vida de oração, Deus o guardou e Deus o livrou da boca dos leões. E eu tenho a plena convicção que se não fosse a vida de oração de Daniel, ele não suportaria passar tudo o que ele passou. Afinal de contas, quantos testes, quantas provas, mas diante a sua vida de renúncia e oração, Daniel foi aprovado. Ou seja, não há uma outra alternativa para vencermos as nossas batalhas diárias. É somente através da nossa vida de oração. É através da oração que nós há de contemplarmos e vivenciarmos nossos filhos, nossos familiares sendo prósperos e abençoados. É através da nossa vida de oração que vamos dia após dia fazendo com que o nosso espírito prevaleça e a nossa carne seja mortificada. Oração e renúncia. Nós aprendemos com Daniel que são os passos que nos levam a prosperarmos. Independente de onde nós estivermos, seja na Babilônia, seja em Jerusalém, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, nós vamos prosperar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.